Olá, você sabe qual que é o real papel do sono na sua vida e como que ele age no seu corpo? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Rodrigo Fogassi, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao vídeo de hoje, onde a gente vai falar um pouco sobre o sono. E qual que é a real importância do sono na nossa vida? Será que ele é feito somente para a gente descansar um pouco ou será que é alguma coisa mais profunda? O que a gente sabe é que o sono ele faz parte de vários processos biológicos que a gente tem. Mas o principal processo biológico que ele faz parte é no cérebro. E por que isso? Porque tudo que a gente compila durante o nosso dia, nossas memórias de curto prazo, que é aquela memória que você tem quando você vê alguma coisa andando pelo corredor e de repente você lembra daquilo, mas daqui a pouco você esquece. O sono é aquele momento em que se separa o que é importante do que não é importante. Então, todas as nossas memórias antigas que a gente tem de acontecimentos da nossa vida, elas foram armazenadas em como se fossem alguns pacotes durante o sono. Então, o sono ele é realmente muito importante para os nossos processos cognitivos, da mente, da inteligência e de todos esses aspectos da nossa vida cotidiana. Mas não é só nisso que o sono ajuda. O sono é aquele momento em que, como se nós fôssemos um maquinário, uma máquina que precisa de um momento de vamos desligar e ligar de novo para as coisas se ajustarem, como se fosse um computador que está travando e a gente tem que desligar ele um pouquinho para ele voltar a funcionar bem. Esse processo todo, ele faz com que a gente tenha elementos para ter uma vida mais saudável. Então, ter uma noite de sono é importantíssimo para esse processo de vida saudável, que é o que a gente fala aqui para vocês. E o que o sono protege? Para a gente ter ideia, ele faz parte de vários mecanismos, principalmente hormonais, faz com que a gente diminua o risco de certas doenças. Entre elas, a gente pode citar a obesidade, as doenças cardiovasculares, diminuição do risco de infarto e AVC, diminuição do risco de depressão, fortalecimento da memória, fortalecimento do corpo como um todo e ainda energia para a gente ter melhores atividades, seja no trabalho, seja nos estudos, nos dias seguintes. E o sono é basicamente dividido em 4 fases durante a noite. Então, cada ciclo de sono, nós temos 4 fases. E essas fases, elas são subdivididas. A gente tem a fase do sono REM e a fase do sono não REM. E dentro dessa fase do sono não REM, a gente tem 3 fases. Bom, a fase do sono REM, que é aquela fase mais profunda que a gente tem, que significa movimento rápido dos olhos, é uma fase que os nossos olhos eles ficam se movimentando freneticamente. É a fase geralmente onde a gente tem os nossos sonhos. Apesar que a gente pode sonhar durante a noite inteira, mas é mais na fase do sono REM que os sonhos eles são mais vívidos. Vamos falar sobre a fase 1 do sono não REM, que é a primeira fase? Essa fase é aquele momento que você deita na cama e que você não está nem dormindo e nem acordado, você está naquela transição, você está naquele momento de relaxamento, onde os músculos começam a se relaxar e você começa a entrar num estado mais de adormecimento. É uma fase que a gente chama de sono leve. Quem nunca teve isso? Você toma um susto, eu estava tendo um sono leve. Essa geralmente é a fase 1 do sono não REM, que é a fase inicial do sono. Logo depois da fase 1, a gente tem a fase 2 do sono não REM, que é um preparativo para um sono mais profundo. É aquele momento em que os músculos eles se relaxam mais e os movimentos dos olhos eles se paralisam. A respiração diminui e os batimentos cardíacos também diminuem. Depois da fase 2, a gente vai para a fase 3 do sono não REM. Essa é uma das fases do sono mais profundo e praticamente estímulo externo nenhum consegue te acordar, a não ser que seja um estímulo externo muito vigoroso. Isso acontece porque as ondas cerebrais elas diminuem cada vez mais e também o batimento cardíaco e os movimentos respiratórios eles diminuem também cada vez mais. Essa é a fase do sono das mais profundas e das mais importantes durante a noite. E pelos estudos parece que essa é a fase
que é mais envolvida com o aumento da imunidade e o aumento da secreção do hormônio de crescimento, principalmente nas crianças. Então é muito importante a gente ter uma boa noite de sono, para a gente entrar nessas fases importantes do sono, para a gente ter boa imunidade e uma boa taxa de crescimento na infância. A última fase é exatamente a fase do sono REM, que é a fase dos movimentos rápidos dos olhos. Essa fase, ela começa geralmente em torno de 1h30 depois que a pessoa entrou no sono, e ela pode se repetir por várias e várias vezes durante a noite, e às vezes ela demora até 1 hora. Nessa fase tem várias alterações fisiológicas que acontecem no nosso corpo, e é uma das fases realmente mais importantes para o nosso organismo. As ondas cerebrais, elas começam a aumentar e elas chegam muito próximas de uma pessoa acordada. E aí as ondas cerebrais aumentam também os movimentos respiratórios e a frequência cardíaca. Nessa fase, os músculos eles ficam praticamente totalmente paralisados. Alguns estudos sugerem que essa fase do sono ela é uma das mais importantes para os critérios de aprendizado, de memória e desenvolvimento cognitivo de uma pessoa. Cada fase, geralmente, ela tem o seu tempo específico. A fase do sono não REM, fase 1, ela dura muito rápido. Ela dura em torno de 1 a 6 minutos. Já a fase do sono não REM, fase 2, ela tem um tempo um pouco maior, ela dura em torno de 10 minutos a 1 hora. Do sono profundo, que é a fase do sono não REM 3, ela dura em torno de 10 a 40 minutos. E já a fase do sono REM, que é uma das fases mais importantes, como eu disse, ela pode ter uma duração muito prolongada, chegando às vezes até a 1 hora, e dependendo do momento do sono durante a noite. Então, quanto mais fases nós temos completas, melhor a nossa disposição no dia seguinte e melhores funções cerebrais e cognitivas nós teremos. E para a gente ter uma boa qualidade de sono e a gente conseguir ter todos esses ciclos, a gente precisa fazer geralmente a higiene do sono, e a gente também tem outros critérios biológicos que fazem com que o sono ele se modifique durante o dia ou durante a vida. A criança, o bebê, ele tem um tipo específico de sono, eles dormem muito mais do que um adulto, e conforme a criança vai envelhecendo, esse padrão vai ficando mais parecido com o adulto, e ele se modifica também quando a pessoa já tem uma idade mais avançada, e principalmente a fase do sono REM, que no adulto ela é muito prolongada, no idoso ela diminui um pouco. Outros critérios que influenciam no sono é a luminosidade, a exposição à luz e outros agentes externos como barulho, música alta antes do sono. A alimentação também antes do sono ela influencia. A alimentação pesada ou com muitos carboidratos antes de dormir, ela faz com que a pessoa tenha uma menor qualidade do sono. Bebida alcoólica atrapalha sem dúvida nenhuma o sono, a qualidade, e outros distúrbios de saúde, como por exemplo a apneia obstrutiva do sono, depressão, ansiedade, tudo isso faz com que a pessoa não tenha uma boa qualidade de sono. Isso pode impactar a qualidade de vida, a memória, a imunidade e vários outros setores aí da nossa vida. Bom, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um like, compartilhe esse vídeo com a sua família. Na próxima semana a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dos sentimentos. Eu tinha falado o que acontece quando a pessoa ama alguém. No próximo a gente vai falar quando a pessoa não gosta de alguém.